Ok, amigos do Grupo Sim Negócios, meu boa noite, meu super boa noite para todos vocês. Meu nome é Alexandre Carneiro, eu sou sócio-diretor aqui do Grupo Sim Negócios e eu quero aqui dar boas-vindas para todos vocês, nossos parceiros da Rede Sim, dessa nossa nova rede Center Sim de lojas de material para construção, os nossos fornecedores das duas redes em todo o Brasil, o pessoal que está nas lojas, os representantes, os vendedores, que está sempre aí nos apoiando muito. Uma explicação que eu acho que é bastante importante, o Grupo Sim é formado por 3 empresas. A Rede Sim, são 245 lojas do ramo de movelaria, estamos em todos os estados do Brasil. Nós temos a Madecim, que é a nossa importadora, que é um braço estratégico da Rede Sim, trazendo produtos importados com a nossa marca própria, a Madecim. E agora a nova rede de lojas no setor de materiais para construção, que a gente recentemente começou a formar. Já estamos aí com quase 30 parceiros em apenas 2 meses e meio de trabalho, mas a nossa visão é ter nessa nova rede pelo menos 1000 lojas. Eu estou iniciando aqui o Sim Podcast, que ele é um aprimoramento do nosso Rede Sim Entrevista, que a gente começou lá no ano passado, com o objetivo de falar com esse nosso público, dos parceiros, dos nossos fornecedores, das nossas equipes, né? Trazendo pessoas importantes, pessoas influentes para tocar melhores práticas, pessoas que inspiram, né? E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, vai entrar já já aqui na nossa tela para falar sobre motivação de equipe, vai ser um papo realmente bastante interessante. Então, o nosso Sim Podcast, já estamos aqui na nossa segunda apresentação nesse ano de 2021, e o nosso objetivo, então, é trazer essa informação toda, essa inspiração toda para todos vocês. Eu não posso deixar de falar aqui, sigam-nos em nossos canais no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, por favor, dá o seu like aí, se inscreva imediatamente para acompanhar aí todo o nosso conteúdo. Muito bem, essa semana que a gente tem aqui a honra e a alegria de receber o mestre Adamastor, meu querido amigo, seja muito bem-vindo. Eu vou ler aqui, vê se eu não esqueço de nada, hein, Adamastor? Se eu esquecer, você fala, tá bom? Sem problema. Por favor. O Adamastor é palestrante, ele é diretor da MA Treinamentos, né? Uma empresa especializada em desenvolvimento de equipes, né? Exatamente. Eu estava vendo aqui no teu site, tem bastante coisa bem interessante aqui. Desenvolvimento de equipes de alta performance. Experiente na condução de palestras, treinamentos, técnicas de liderança e etc, e etc, etc. Damastor, obrigado pela tua generosidade de estar aqui com a gente hoje pessoalmente. Aliás, a gente está cumprindo aqui todo o protocolo de máscara, de álcool gel, de distanciamento, né? E eu agradeço demais a tua presença aqui, a tua casa. Obrigado pela tua generosidade, viu, Damastor? Que bom que deu certo, né, Carneiro? Faz tempo que a gente está combinando, nunca deu certo. E hoje aqui, eu estou bem feliz por ter essa oportunidade de vir aqui bater um papo com vocês, mas a minha felicidade não está completa. Tem algo que eu fiquei bem chateado. O que foi? Porque eu vejo há muitos anos o programa do Jô, do Danilo Gentili, a canequinha dos caras personalizada. A minha caneca aqui, vocês colocaram esse copo de água aqui, a sua tá com a sua foto lá, toda bonitinha. Tem que falar para sua produção, tem que vir aqui a minha canequinha. Damastor, eu quase que ia falar que essa caneca é sua, que nós somos parecidos. É igual, cara. A gente aqui, quando teve lá nossa propaganda, eu falei, meu irmão, cara. Que tem o meu nome aqui na parte de trás, senão eu já te dava. Carneiro, ela já, né? Poxa, brincadeiras à parte, obrigado por ter feito esse convite. Espero contribuir. A gente sabe que é um momento difícil, né, para todos nós. Com certeza. Para muitos aí. E é um tema que eu gosto de falar, eu acredito que é um tema que se faz necessário no momento, então, mais uma vez eu falo que a contribuição, vou estar aqui para isso. Não, com certeza. E a gente estava conversando um pouquinho antes, a Paloma está aqui contigo, ela não está aparecendo, mas está aqui, né? Tua sócia, tua namorada, obrigado também, Paloma, pela presença e pelo tempo de vocês. Antes de eu entrar aqui, a gente fez um roteiro, mas no nosso warm-up aqui, né? A gente estava ainda se preparando para começar a gravar, já veio tanta coisa interessante. Bastante. Eu anotei alguns pontos aqui, né? Mas vamos te conhecer um pouquinho melhor. Lógico, quem entrar no teu site vai ver muita coisa. Eu estava agora navegando, realmente, nossa, fabuloso. Dá para sentir a emoção das coisas que você faz, das convenções, das ações todas, né? Mas conta um pouquinho, quem que é mestre
Adamastor, eu estou curioso para saber teu time de futebol. Porra, eu vou ter que decepcionar um pouco, cara. Mas tudo bem. O Mestre Adamastor, acho que nem eu mais sei quem eu sou. Hoje, nas redes sociais, tudo é feito como Mestre Adamastor. Vou contar um pouquinho como se tornou, como surgiu o Adamastor. Na verdade, as pessoas... Eu tenho amigos de muitos anos, que não sabem que eu não me chamo Adamastor. Isso é muito engraçado. Uhum. Me chamo Reginaldo Tadeu. E é uma história muito legal, porque quando jovem, faz pouco tempo, eu participava muito de futebol, participava de torcida organizada e não tinha apelido, todo mundo me chamava por nome. E na época tinha uma propaganda da Pomarola, era o Jô Soares caracterizado de mulher e tinha um gordinho do lado, o Jô Soares com os bob na cabeça, o gordinho comendo um cachorro quente. Aí o Jô Soares, como mãe do molequinho, falava assim: come tudo, Adamastor. E aí os meus amigos da época de arquibancada viram: ó, o Adamastor aí. Cara, e ficou Adamastor. E o que foi muito engraçado, quando eu comecei no universo corporativo, na época a tendência era numerologia, tudo. Era um conflito para mim, porque eu fui fazer numerologia para saber se a minha empresa, eu era o Reginaldo ou o Adamastor. E na hora veio: você tem dúvida de quê? E a minha identidade total ficou como Adamastor. Olha só. E o que aconteceu? Paralelo a essa minha trajetória de futebol, de arquibancada, de torcedor, eu também comecei a minha trajetória em 82 em escola de samba. Tá. Comecei como ritmista, tocando em escola de samba, em 82. Em 95, eu fui convidado pela X9 Paulistana a ser mestre de bateria. Que legal. Então, o mestre é em virtude de ser mestre de bateria de escola de samba. E ficou mestre Adamastor. E Adamastor é o apelido que você herdou por conta desse comercial. E aí ficou uma identidade. E ninguém me chama mais de Reginaldo. Reginaldo é uma questão íntima, de família, pessoas muito próximas. Mas hoje, qualquer lugar que eu vá, ficou como mestre Adamastor. Você tem quantos anos, Adamastor? Eu pareço ter 36, mas eu tenho 53 anos, sou de 67. Somos de 67, né? E você começou, você está contando que você teve uma atividade em torcida organizada, da onde veio o apelido Adamastor, inclusive. Então, veio de torcida organizada, porque eu era garoto, São Paulino. São Paulino. Você vê que eu tenho os dentes na boca, eu sou um cara de bom gosto. E o que é legal, Carneiro? Na década de 80, em virtude do meu padrinho São Paulino, eu comecei a ter esse gosto. Foi uma década muito legal, uma década saudável de assistir futebol. Sim. Isso me despertou a paixão. E esse pessoal da arquibancada era um pessoal que também era de escola de samba. Tá. Então foi o que me fez... Futebol e samba sempre muito... Futebol e samba. Só que um detalhe que muitas pessoas não sabem: quem gerou essa paixão por samba e futebol foi a minha mãe. Que a minha mãe gostava. E quando eu era criança, ela me levou para assistir um desfile de carnaval na Avenida Tiradentes. Olha que interessante. Eu era criança e eu fui na Avenida Tiradentes e assisti um desfile de carnaval. Então, tudo isso foi uma bola, foi um circuito assim, que eu, quando jovem, veio se concretizar. E aí eu nunca mais larguei. E você me contou, então você teve esse período que você trabalhava, né? Você estava envolvido com as torcidas organizadas, vamos dizer assim, mas não era uma profissão, não é que você só fazia aquilo. Eu trabalhava no mercado financeiro. Mercado financeiro. Eu era um ser humano normal. Eu trabalhava no mercado financeiro e frequentava estádio de futebol totalmente de forma despretensiosa. E aí uma coisa ligada no outro, você foi para o samba. A arquibancada me levou para o carnaval, desfilei, fui para o Rosas de Ouro, porque as pessoas que eram da arquibancada, da torcida independente na época, eram do Rosas de Ouro. Desfilei no Rosas de Ouro pela primeira vez em 85 e de lá para cá nunca mais parei.
E você continua hoje ainda com a escola de samba? O que acontece? De 85, eu fui me tornar mestre de bateria em 95 na X9. De 95, eu vim com a minha carreira do carnaval até 2 anos atrás. Tá. E essa minha carreira profissional eu me vi obrigado a parar. Tá. Com objetivos internacionais, objetivos pessoais. Então, o que acontece? Graças a Deus, me abriram muitas portas. Eu digo isso, que o meu maior privilégio hoje é trabalhar com as maiores empresas do mundo. Sim. Não tinha pretensão, não achava que minha carreira ia chegar nesse ponto. Hoje eu faço minha atividade em inglês, faço minha atividade em espanhol. E isso é muito louco, porque quando eu falo isso para os gestores nas reuniões, nas apresentações, é uma surpresa. Que incrível. Porque existe ainda, de uma forma velada, e o mundo é assim, o Brasil, na verdade, tem esse aspecto do preconceito. Sim, sim. Entendeu? Da mesma forma que existe com a homossexualidade, com o negro, existe com o sambista também. Sim, sim. E eu carrego essa bandeira do sambista. E o que é legal para mim, e sou muito respeitado no meu universo do carnaval, é ser um sambista, ser respeitado no universo corporativo e ter um peso profissional muito grande. Incrível. Levando uma mensagem e, acima de tudo, uma mudança de comportamento para dentro das corporações. Incrível. Olha, eu vou falar uma coisa, Adamastor, para quem está vendo a gente aqui, né? mestreadamastor.com.br. A gente não vai ter tempo de rodar tudo que tem aqui, o que tem de conteúdo, foto, vídeo. O que é bem legal, que não é um material de marketing meu, mas o meu Insta também é bem forte, Mestre Adamastor. Mas o paralelo que eu gostaria de fazer é o seguinte: o Mestre Adamastor, a gente ano passado tinha uma convenção pronta para a Rede Sim, né, 300 pessoas. Há 2 dias veio a questão da pandemia, cancelamento, enfim, tudo que acabou acontecendo. Mas eu vendo o site, eu consigo ver nas fotos, nos vídeos, a emoção que acontece, essa questão de liderança, de motivação, que é bem o cerne do que a gente está conversando aqui. E eu sempre eu gosto de trazer, porque quem está assistindo a gente, Adamastor, são os parceiros da rede, empresários, são líderes, são executivos dos nossos fornecedores, né? E os vendedores, enfim, é esse público que está vendo a gente aqui. E você vê a importância da integração, da superação, da motivação, essa questão toda, né? Então eu estou realmente recomendando, quem não tiver, dá uma entrada no site, é muito, muito interessante, né? E eu fico te olhando aqui, né? Um jovem, 53 anos, que foi chefe de torcida organizada, que foi para o samba, aí virou mestre no samba. Na organizada virou Adamastor, no samba virou mestre. Mas foi do mercado financeiro. E hoje dá palestra, não só em português, em vários idiomas. Clientes gigantes, eu estou vendo aqui, que é da tua carteira, né? Conta, como é que você chegou a isso, Adamastor? Como é que essa tua trajetória de trouxe isso? Porque hoje você não é mais de torcida organizada e nem está mais no samba. Hoje está mergulhado nesse mundo corporativo. O interessante é que essa minha trajetória se tornou um case até na pós-graduação de cursos na USP. Tá. O professor Alfredo, a hora que me conheceu, o professor Alfredo Beres é um grande parceiro meu. Hoje ele está em Portugal. A hora que eu falei para ele que eu estava pretendendo internacionalizar minha carreira, ele falou, não, isso é mentira. E toda essa minha trajetória culminou nesse meu projeto, nesse meu sonho de internacionalizar. Porque eu falei, poxa, se eu faço muitas atividades para os líderes internacionais aqui no Brasil. Sim. E eu falei, poxa, se eles vêm para cá, gostam tanto da minha atividade, por que eu não levo para fora? Claro. E hoje eu tenho uma estrutura já montada nos Estados Unidos. Olha só. Eu dei uma pausa nesse projeto em virtude da língua, que eu percebi que eu precisava dominar o inglês. Sim. Hoje, graças a Deus, já consigo. Então, antes da pandemia, eu já estava com atividade programada para a Europa, já estava com atividade vendida. Então, assim, eu vejo que a gente tem uma porta muito aberta. Graças a Deus, o meu currículo me proporcionou essa abertura também fora do Brasil. Uhum. Então, é um privilégio que eu fico muito feliz aonde eu consegui chegar, entendeu, Carneiro? E assim, até por circunstância, dentro do improviso que a gente falou, eu queria bater um papo de forma que eu nunca conversei em lugar nenhum.
Porque eu vejo que hoje conhecimento para quem me assiste não falta. Hoje o que mais tem na internet são pessoas totalmente graduadas, o conhecimento na internet tem, mas só que eu percebo que dentro das organizações, algo que eu levo muito para dentro das minhas atividades é algo que você pontuou quando você abriu o meu site. Cara, eu percebo que as pessoas se emocionam, essa foto, esse sorriso, que é justamente comportamento humano. É incrível mesmo. É algo que eu percebi ao longo da minha trajetória. Eu não aprendi num livro, eu não aprendi fazendo curso, que é justamente qual é a metodologia para você motivar o indivíduo. Então, respeitando todos os meus parceiros coachings, respeitando, obviamente, as pessoas que buscam conhecimento, que têm conhecimento, essa linha de raciocínio, como eu posso dizer, fundamentada em conhecimento, em livro, não consegue atingir essa relação da emoção individual. Então, é isso que eu quero trazer hoje, trazendo, eu acredito que é esse know-how que vem de dentro, que a gente consegue atingir com as equipes. Você me comentou, né? Você falou assim, quando eu estava na minha fase torcida, eu acabei virando um líder da torcida e tal, não sei o quê. Aí eu fui para o samba, de alguma maneira também acabei me tornando um líder, que é mestre, né, da Cheguei a ser presidente de escola de samba. Presidente de escola de samba. E hoje você está falando com líderes, você fala para formar líderes, você dá coaching para líderes, e você fala, e o que a gente está falando aqui, né, para quem está vendo, como liderar. E a primeira pergunta, já foram várias, já não é nem mais a primeira, assim, como liderar numa crise danada, como motivar pessoas em plena pandemia, né? Como é que foi esse ano de 2020, Adamastor? Como é que essa tarefa de motivar pessoas nessa confusão gigante, ou nesse estresse gigante que a gente tem vivido de todas as formas, né? A questão da doença, a questão econômica, enfim, né? Como é que foi esse ano que passou no que diz respeito ao desafio de motivar pessoas, a tua visão? Eu vejo assim, o primeiro ponto interessante, Carneiro, que o discurso que nós tínhamos há um ano atrás já não é o mesmo. Não é o mesmo. Pelo menos o que eu tenho para mim, que o discurso de um ano atrás não é o mesmo, porque o que aconteceu no mundo, ninguém imaginava. Eu me recordo, é muito claro para mim, eu ficava imaginando, gente, quando o Brasil bater 1.000 pessoas por dia, a gente chegou num estágio trágico. Agora já está batendo quase 3.000 por dia. E então o discurso que eu dei de retomada, de otimismo, que eu fiz live há um ano atrás, o discurso que eu dei há um ano atrás hoje já não é o mesmo. Entendo. E nessa trajetória, algumas pessoas que eu conheço de grandes empresas já demitiram, já quebraram, já adquiriram grandes dívidas. Alguns já tiveram os melhores resultados da sua história. Então foi uma coisa muito louca nesse caminho de um ano. Então o que acontece? Esse novo normal mexeu com a gestão das empresas de formas totalmente diferenciadas. Eu particularmente vejo que as regras não foram tão certas. Quem seguiu regra, eu acredito que pode ter se prejudicado um pouco. Então, por isso que, para mim, como brasileiro que a gente conhece, o valor humano e a relação do potencial individual valeu muito nessa trajetória que a gente passou. Esse poder de superação que o indivíduo tem, principalmente o brasileiro, de se reinventar, é o que valeu muito. Entendo. Eu te coloco, por exemplo, na minha área de músico, que eu sou músico também, imagina como a gente fica abalado de eu perceber grandes músicos, de cantores de ponta, tá trabalhando em aplicativo.
Você entendeu? Para sobreviver. Para sobreviver. E isso está acontecendo até hoje. E ao mesmo tempo eu que me reinventei, parti para dinâmicas online, que o que é legal do brasileiro é isso. Quando a minha dinâmica já era algo diferenciada. Poxa, vamos aprender a tocar em 10 minutos. Agora vamos aprender a tocar em 10 minutos online. O impossível sendo executado. E o que acontece? Você participar de uma relação, de uma reinvenção com a pessoa totalmente destruída emocionalmente. Você entendeu? Participando de empresas que estão totalmente inseguras, com equipe totalmente inseguras. Eu queria explorar um pouquinho esse ponto, né? Porque eu sou líder da minha empresa e os parceiros que estão vendo a gente, os fornecedores, são líderes, cada um nas suas empresas, né? E a gente está vivendo uma tempestade há bastante tempo, inesperada e tal, né? Quais são os pontos de atenção? Muita coisa talvez não tenha mudado, mas como você falou, muita coisa mudou. Quais são os pontos de atenção que um líder precisa ter para manter a equipe motivada diante de tanta notícia negativa e tal? O que você... Não sei se tem um pacote assim, olha, que você poderia destacar. Eu quero buscar um ponto muito legal que eu ouvi de um amigo meu, que acrescentou muito esse ponto que ele me ensinou, na verdade, que foi o professor Alfredo, que é uma questão de antropologia que existe dentro de escola de samba, que é o que existe numa escola de samba que não existe nas organizações. O ser humano, quando ele é dividido em dois aspectos, é ele se sentir dentro de casa ou ele se sentir na rua. Até aí você consegue compreender. Sim. Então, se você está com a sua família, se você está dentro de casa, se você está com um aspecto seu pessoal, você se sente em casa. E quando você está no seu aspecto corporativo, você tem essa situação de você se sentir na rua. E as pessoas, por mais amparadas que estejam no trabalho, está bem empregada, tem um bom chefe, um bom líder, por mais dificuldades ou não que elas tenham, ela se sente na rua. Por que os indivíduos dentro de uma escola de samba trabalham voluntariamente? Ela pode estar doente, faça chuva, faça sol, ela não falta um dia de trabalho. Ela sai do caos à ordem em instantes. Por que tem data e hora para se entregar um projeto? Porque, na verdade, os líderes dentro de uma escola de samba e todos os membros de uma escola de samba, aí a minha pergunta para você, eles numa quadra de escola de samba se sentem em casa ou se sentem na rua? Eles se sentem em casa, eu presumo. Se sentem em casa. E muitas das pessoas, isso de forma comprovada pela antropologia, os colaboradores de uma empresa se sentem na rua. E isso não se explica. E os líderes gastam milhões de capacitação, gastam milhões com relação de RH e não conseguem ter essa entrega dos colaboradores dentro das organizações. Entendi. Essa entrega humana. Então, e o que aconteceu, está acontecendo no mundo, que seria o mais necessário, é essa entrega humana. O cara está inseguro, ele não sabe se amanhã ele vai ser mandado embora. Como você vai falar de time, vai falar de entrega, vai falar de resultado para uma empresa que ele está vendo, o líder para ele chega para ele e fala assim, meu amigo, o salário não vai cair hoje, não temos dinheiro para pagar hoje, vai ser a semana que vem, mas só que você precisa vender mais. O meu amigo, essa semana, recebeu esse tipo de telefonema. Aí, ao mesmo tempo, liga um outro gestor para ele e fala, nossa, temos que se animar, temos que vender mais. É uma realidade. E, ao mesmo tempo, o presidente da escola de samba vira para a comunidade e fala, pessoal, acabou meu dinheiro e a gente tem que construir o carro alegórico. E a comunidade toda vai lá e pega a mão se une para fazer. Então, são, obviamente, situações completamente diferentes, mas o cunho da entrega e o emocional não se explica. Por isso que eu, como sambista,
às vezes, como eu falei já, com muito respeito, e eu tenho que ter muita responsabilidade para falar isso, porque é uma enxurrada hoje de você ligar a internet e você ver os grandes coaches dando fórmulas mágicas. E há um ano atrás, todo mundo tinha a fórmula mágica para sair da pandemia com sucesso. Uhum. E agora veio outro lockdown. E você vai falar o quê pro dono de comércio, de um restaurante que tem que ficar com a porta fechada? Uhum. Entendo. Você consegue entender? Uhum. Então, eu acredito, em se tratando de motivação e do trabalho que eu faço, e eu falo isso no meu trabalho, a motivação do indivíduo parte, principalmente quando ele sai de casa, daquele que ele está deixando lá dentro do lar dele. Consegue entender? Entendo, e tá muitas claro. vezes o líder da empresa dele não sabe nem o nome dele. Então, Damastor, você está falando isso, aí eu dei uma olhadinha aqui, né? É engraçado, né? Teu site realmente está muito bem feitinho, né? Logo no home aqui tem uma frase que diz assim, você vai tudo relacionando com escola de samba, né? Escola de samba corporativa, né? Integração. Aí você fala aqui, sinergia, esforços somados, etc, etc. Depois a bandeirinha roda aqui, vem para superação e vai embora, etc, etc. E sempre você coloca escola de samba, né? Quando eu vejo essas falas e eu vejo as fotos das pessoas dando as mãos, sorrindo e curtindo, eu estou conseguindo ver essa tua fala de agora tá refletida aqui, né? E eu falo assim, caramba, e na minha empresa? Né? Eu chamo todo mundo pelo nome. Se o filho do meu funcionário está doente, eu... Puta, não vou lembrar, mas pelo menos eu anoto em algum lugar assim para lembrar. Escuta, o teu filho melhorou e tal, né? É por aí. Eu estou querendo traduzir em coisas práticas, né? Eu tenho a minha loja, eu tenho lá meus vendedores, pessoal de depósito, caixa e tal. É por aí, eu tenho um mindset de falar assim, é o seguinte, o pessoal está na casa deles. Esse cara não é meu gerente, é meu irmão mais novo. E eu vou cuidá-lo dessa forma. Lógico, cobrar resultado, tem que fechar a meta, mas é por aí o que você está dizendo? Você falou exatamente o que é uma escola de samba. De você sentar com seu amigo diretor de harmonia, ele falar, puta, você não sabe o que está acontecendo. Minha mulher, cara, tá me enchendo o saco por causa disso, não estou conseguindo isso. Puta, o meu filho tá dando problema na escola. Cara, você não sabe, o meu filho se envolveu com algumas companhias que tá me dando problema. E, na verdade, dentro do corporativo, os problemas são os mesmos. Sim. Que ele não tem oportunidade de compartilhar com o líder dele. Que quando você fala de chão de fábrica, um auxiliar, os problemas que ele tem são exatamente os mesmos das pessoas que participam de uma escola de samba. Sim. E te digo mais... hoje, o nível da sociedade que participam de uma escola de samba são de todas as classes. Eu tive uma discussão uma vez num evento onde tinha um palestrante se apresentando antes de mim, que quando ele saiu, eu tive um bate-papo com ele, onde eu prestei um novo conhecimento a ele, porque ele citava a escola de samba como era um lugar só de pessoas humildes. E hoje não é mais. Hoje uma escola de samba é um investimento, para você ter uma ideia, de mais de 10 milhões de reais. Onde você tem desde a pessoa de comunidade até doutores. Só que lá a relação... de algo uniforme, você não tem distinção de credo, de cor, de raça, de nada, e é onde as pessoas têm um grau de comunidade, entendeu? Aonde todas ali participam e se abrem, que é o que eu disse para você que o professor me ensinou. Sim. O lado da antropologia. E é incrível que você está falando isso, né? E também está me vindo à cabeça assim, né? É um lugar onde as pessoas se sentem iguais. Não importa se eu vim de ônibus ou se eu parei uma BMW lá do lado de fora para entrar aqui dentro da quadra, né? Que o pessoal fala lá que vai ensaiar. Aqui somos iguais. Mas, porém, existe uma organização e uma hierarquia clara. Somos iguais,
Mas existe ordem, não é que é... Eu posso te colocar aqui, por exemplo, eu não vou citar o nome das empresas. Eu fui numa multinacional fazer uma atividade onde tinham 300 pessoas e os gestores daquele time, eram umas 10 pessoas, ficaram do lado em pé e não participaram da atividade, como um grau de superioridade. Entendeu? Eu tive atividades, me marcou demais. Eu fui num hotel onde eu estava esse final de semana, estava no Costão do Santinho, uma atividade para 500 pessoas. Eu tinha 499 pessoas com a camiseta da empresa. Uma pessoa estava sem a camiseta do evento. Quem era? O presidente. O presidente. Você entendeu onde eu quero chegar? Então, ao mesmo tempo, poxa, eu fiz uma dinâmica para a Samsung, veio o japonês lá, o coreano, cara, o cara colocou o colar na cabeça, a fantasia, e estava no meio de todo mundo. E antes da atividade, eu fui brifado para ter o cuidado de cristal com aquele cara. Isso que é legal da minha atividade, porque eu quebro paradigmas. Entendeu? Fui fazer dinâmica um dia no Bradesco, aí fui em umas 10 reuniões. Damastor, não, que esse gestor, ele já mandou 10 palestrantes embora do palco antes do tempo. Colocaram pânico para mim. Cara, Carneiro, eu, na verdade, como eu falei, que eu não quero o nosso bate-papo seja embasado hoje em conhecimento, mas comportamento, só me mostrem quem é ele para eu saber a hora que eu entrar. Deu 10 minutos, nem 10 minutos, deu 5 minutos de atividade, já estava o líder com um sorrisão aqui, que é o fora da caixa. Ser humano é tudo igual. E o que você falou com relação a tratar o seu colaborador dessa forma de falar de problemas e tudo, cada dinâmica minha é a mesma coisa. Eu sou o diretor de RH, fica me brifando do dono da empresa que não tenha cuidado, Adamastor. O cara, quando dá 5 minutos de dinâmica, é o primeiro cara que já eu ganhei. Você entendeu? Entendi. Porque eu lido com ele como se eu estivesse na escola de samba. Agora, Adamastor, me diga uma coisa. Assim, então, é evidente, né? A gente é uma coisa conhecida, o líder é uma pessoa fundamental, né? A sua equipe é o espelho do líder, enfim, tem todas essas questões de liderança. E você falou assim, pô, o cara lá de 500 pessoas, só um não vestia a camisa, pô, que exemplo é esse, né? E o coreano não, o coreano se entregou, então pôs um negócio na cabeça e tal, a importância do líder. O que você fala para os líderes que estão ouvindo a gente agora, aqui no podcast, né? Sim, podcast, porque fala assim, caramba, eu sou líder e o exemplo não é a melhor maneira de eu liderar, é a única. É uma frase conhecida, né? Eu tenho que dar o exemplo, né? Pô, mas eu tô para baixo. Eu tô preocupado pra caramba com o meu caixa, tô preocupado com a minha venda, tô aqui com eventualmente familiar acometido pela pandemia, etc, etc. Não tô bem. Mas é 7h30 da manhã, tô chegando na loja. Ou tô chegando no escritório. E eu sou líder, eu tenho que... O que você fala para um líder que também é ser humano e vive as suas próprias angústias, medos e desânimos, etc, etc, Damastor? Olha, assim, eu já vivi os mais diferenciados cenários. E, óbvio, a gente tem o Enneagrama que explica isso, o NA vem de 9. 9 tipos de comportamentos humanos. Você imagina a infinidade de comportamentos que a gente tem de liderança aí nesse meio corporativo. Da mesma forma que a gente supõe que para chegar a um nível de gestão seja uma pessoa extremamente competente, Sim. Nem sempre. Eu digo do lado emocional, para criar uma carga de estar liderando, nem sempre. Porque eu já me deparei com muitos gestores que eles se tornam reféns da equipe, com medo, uma situação
muita precaução, dedos para falar com a equipe. Existem muitos casos de turnover, que ele vem de uma outra empresa e ele não é aceito por onde ele está chegando. Por quê? Porque eu sou convidado para fazer atividades de integração. Sim. Existe muito disso. Sim, sim. Então, o que eu posso dizer que, na verdade, é igual quando eu tinha medo de avião. Se eu estou no avião, quando eu tinha... Hoje eu tenho medo. Antigamente eu tinha pânico. Quando eu olhava e tinha pânico de avião, a primeira pessoa que eu olhava, quem era? A comissária. Eu olhava para ela, ela estava bem. Por exemplo, tem um case no carnaval que a hora que nós fomos entrar na avenida, isso eu estava na X9, caiu uma tempestade e a gente estava com a água na canela. E eu estava sereno, confiante, veio um discurso, eu falei, pô, a gente ensaiou o ano inteiro, rapaziada, é agora que a gente vai se entregar? Você imagina se eu tivesse passado um discurso com a voz trêmula, inseguro, a gente tinha acabado com o desfile. Então, esse é o momento para que, na verdade, se o líder tiver essa circunstância de insegurança, que ele vá lá para o... Estou falando de comportamento, não de conhecimento. Claro. Porque muitas vezes o líder vai atrás de conhecimento, ele vai ler, ele vai pegar estatística, ele vai pegar o jornal lá, vendo quantos números para passar, e na verdade às vezes uma imposição, uma palavra bem dada é o que vai levantar o colaborador dele. Você entendeu? Esse é o meu lado, que às vezes é a forma de eu lidar, como eu falei que eu queria prestar um bate-papo diferente. Sim. Porque esse momento que nós estamos passando, os líderes já sabem, conhecimento eles já têm. E esse nosso momento para a gente se superar, se motivar, está sendo a mais do que isso. Entendo. O brasileiro hoje já tem, me perdoa falar isso, porque parece que é eu chovendo molhado, porque o conhecimento é a gente abrir o telefone e o conhecimento vem a todo momento. Só que a sensibilidade, imagine você, nós garotos com 53 anos de idade, que eu sou muito espiritualista, imagine você com o mundo... Tendo o Brasil, hoje o São Paulo teve 1.000 pessoas morrendo por dia. Aí eu vou acordar de manhã, que as pessoas ensinam isso. Obrigado, Senhor, gratidão por mais um dia de vida. Eu não consigo, amigão. Não que não exista gratidão, não que não tenha o aspecto de ser grato a Deus, não que não exista isso, mas a relação de você agradecer, ter a gratidão, levantar, ir à luta, isso vem de dentro de uma forma natural. Alguém te ligar e você, mesmo que você esteja desanimado, dar uma mensagem de otimismo, esse é o verdadeiro líder. Quer dizer, vem de dentro. Vem de dentro, entendeu? Porque o cara que não é líder de verdade, o cara tá derrubado, sabendo que o fornecedor não vai entregar. Eu vou te contar aqui uma história que é demais de legal. A X9 paulistana que você falou que que desfilou, ano de 2000, a escola mais nova do Carnaval de São Paulo. Faltava um mês para o Carnaval... Tava tudo por fazer. O chapéu da bateria estava no Rio de Janeiro, aí enrolou, o cara não entregou. Aí eu falei pro Lauro, já afinado, ele já morreu. Lauro, manda vir esse chapéu que a gente vai terminar. Vieram 250 chapéus, eu coloquei um multirão para terminar o chapéu. Tudo por fazer. E vai fazendo. Eu tava no barracão de alegoria, tudo por fazer. Chegava no ensaio, sabe o que ele fazia? Minha comunidade, estamos com a escola de samba linda e maravilhosa, tudo pronto. Eu estava na bateria, eu olhava assim, esse cara tá maluco. Que escola de samba que ele tá falando? Isso, ó, a X9 paulistana subiu em 97,
Estamos falando 97, 98, 99 e 2000. Ela vinha bem colocada, a X9. 2000 ele com esse discurso. E todo ensaio ele vinha com esse discurso. E lá no barracão um caos. Fantasia atrasada, o carro... Minha comunidade, eu nunca vi a escola tão linda. E toda vez eu olhava pro palco e falava, esse cara tá pirado. E a comunidade insuflando. Ano de 2000, resultado do Carnaval de São Paulo. Qual que foi a colocação da X9 paulistana? Campeã do Carnaval. Você entendeu? Bacana, entendi. É o poder, sim, cara, emocional. A liderança não é simples não, ainda mais num ano que nem esse, você ter esse tipo de postura, né? Porque também, você falou agora, né? Pô, às vezes acordo de manhã não tem nem vontade de agradecer, assim, pô, como é que eu vou agradecer tanta coisa acontecendo? Mas é conseguir o equilíbrio, né? Assim, também não vou me deixar levar pela desgraça, mas também não vou ignorar uma coisa óbvia. Eu vou trazer para o racional e trabalhar em cima dessa Carneiro, questão. Você né? falou uma coisa muito legal, que é equilíbrio. Que eu vejo que muitas pessoas, em cima do desespero, promovem uma direção e esquecem o equilíbrio. Não, eu ouvi na televisão que esse aqui é o caminho e comer alface com água de limão é o que vai me salvar. Como que fala quando a gente tem a imunidade e vou tomar água de limão com alface todo dia. As pessoas se tornam radicais e o mundo fica chato em torno de verdades. Sim. Concordo. Sim, entendeu? Sim. Hoje, infelizmente, a gente sabe que a relação... Hoje a gente sabe que a relação de conhecimento e persuasão são universos que se confundem. Porque se eu tiver uma persuasão muito forte, eu vou falar que o azul é vermelho e as pessoas vão acreditar. E isso para o campo do coach se confunde. Sim. E eu acho uma sacanagem muito grande, porque os caras estão pagando R$10.000 num curso de final de semana, entendeu? O cara vai lá, paga, chora, vibra, tudo. O cara que tá lá no palco tá bilionário, o cara sai de lá chorando e não vai conquistar nada na vida, cara. Entendi, é se eu estiver mentindo, que me crucifiquem. Agora, Adamastor, me diga uma coisa, que quando a gente falou aqui, contou para algumas pessoas que a gente estaria te entrevistando, aí veio já algumas perguntas, o roteiro está montado muito em cima disso, né? E o pessoal falou o seguinte, pergunta lá para Adamastor, como é que faz para motivar pessoas que estão em home office? Aí essa questão do virtual, a distância, né? Porque você comentou aí esse teu amigo, né, já falecido, chegava lá, não, nunca vi escola tão bonita e tal, olho no olho, sentia a energia, a presença, né? E a distância. Porque hoje, uma das dificuldades de liderar e de motivar está pelo esse mundo digital, as pessoas estão se encontrando muito menos, ou tem empresas que até já viraram home office definitivamente, né? Que dicas que você dá nesse sentido? A primeira dica é o que eu já falo há 25 anos, ou até 27 anos. Porque dentro da empresa, eu sempre falei para as pessoas, meu amigo, se você não tem um apelo para se motivar pelo seu salário, se você não tem um apelo para se motivar pela sua própria bandeira, pela sua logomarca, pela sua equipe, se motive por quem você deixou em casa. E olha que legal, Carneiro, hoje se motive então por quem está do seu lado, porque você nem saiu de casa. Você está lá, né? Tá lá, cara. Tá lá. Porque você tem que ter na vida um propósito. Porque se você não tiver um propósito, a vida perdeu sentido. Sim. Então, infeliz daquele hoje que não tiver um problema na vida. Porque senão a vida perde o sentido. Adamastor, no mundo corporativo, né? Esse teu trabalho das convenções, tal, sempre eu imagino que você antes da pandemia fazia tudo presencial, não tinha nada digital. Nada digital. E agora você está praticamente tudo digital, né? Olha, eu vou me atrever a falar para você que me surpreendeu porque dividiu.
Agora nós viemos com essa explosão aí dessa segunda onda. O presencial agora realmente travou 100%. Mas antes disso, dividiu online e presencial, surpreendentemente. Nós tivemos uma estatística muito grande de atividades presenciais, com os cuidados necessários, entendeu? Mas o que aconteceu, como eu disse, surpreendentemente, muitas empresas encararam as atividades presenciais. E o que eles fizeram? Nós, não todas, mas algumas atividades que nós fomos, eles fizeram o teste na entrada do evento. Óbvio que não é o teste ideal, mas todas as precauções, distanciamento, eu também estrategicamente mudei o estilo da dinâmica, evitei a circunstância de pegar na mão, mas a atividade propriamente dita foi a mesma emoção. Entendi. E por que eles fizeram isso? Porque o brasileiro, o cunho, a relação cultural do brasileiro é muito forte no presencial, Carneiro. Sim. Eu me lembro que uma vez eu estava na Bahia, foi muito engraçado, eu fiz a dinâmica e tinha muito gringo na dinâmica. Aí fiz a dinâmica, não esqueço isso, eu estava no Iberostar. Aí depois a dinâmica tal, e o pessoal fica pingando de suor, porque é muito intensa a dinâmica. E toda hora eu falo para as pessoas, tira o pé do chão, é igual um show de axé, entendeu? E na hora que acabou a dinâmica, eu estava na fila, foi muito legal. Atrás de mim cutucou um senhorzinho, um chileno. Ele falou, Damastor, eu tô cansado. Mas, meu amigo, você tem que entender que essa energia do brasileiro a gente não tem. Mas ele participou. E o que eu quero dizer? Eu acredito hoje, ao passar de um ano, vamos se falar, com esse período da pandemia, esse novo normal, eu acredito que o online veio para ficar. É uma característica... Ou seja, a hora que a vacinação tiver concluída, acabou a pandemia e tal, o digital segue também. Eu acredito que sim. Vai ser uma característica porque as empresas elas tiveram a oportunidade de descobrir a economia em torno do evento digital. Sim. Porque algumas empresas não têm verba para produzir grandes eventos como algumas outras empresas que têm esse privilégio. Sim. Então vão migrar para o evento digital. Então, quer dizer, surgiu uma nova tendência. Então, eu acredito que isso não vai acabar. Mas o que é inevitável, o evento presencial, a hora que acabar isso, vai bombar. Quer dizer, Carneiro. no fundo, Adamastor, é meio como assim, as reuniões por Zoom, Teamwork, sei lá, os vários aplicativos que tem para se fazer reuniões digitais, né? Por um momento acabou de... Eu viajava muito, fazer, sei lá, 200 viagens por ano, parei. Faço mais nenhuma, não pode viajar, acabou, tem que ficar e conversa. Mas como é bom fazer reunião digital? Não precisa pegar avião, não tem que pegar Uber, tudo rápido, todo mundo entra na hora. A adesão às reuniões aumentou, inclusive, e tal. E muito mais produtivo, porque um só fala, os outros escutam. Às vezes você está numa reunião presencial, alguém fica cochichando. Então, é uma coisa que a gente aprende assim, veio para ficar. Agora, nada substitui uma visita, uma viagem, um abraço, um almoço, essa coisa toda. Então, na tua visão, mesmo nessa questão de eventos, convenções, palestras, etc., também vai acabar ficando um misto das duas coisas. O digital tem prós e contras, o presencial tem prós e contras também. Olha, é assim, o universo de eventos brasileiro é um dos maiores do mundo. Por exemplo, evento americano corporativo, pelo menos dos que eu participei. Eu tive a oportunidade de fazer algumas atividades nos Estados Unidos. A infraestrutura de um evento corporativo nos Estados Unidos é infinitamente menor do que a brasileira. Lá eles colocam lá um palquinho, uma tela, pelo menos, e faz o evento corporativo. No Brasil é algo de louco que as empresas investem aqui. Então eu vejo, uma opinião minha,
que essa cultura brasileira não vai terminar. O investimento das grandes empresas, pelo contrário, eu sou muito otimista que agora, quando voltar aí vacinar e, se Deus quiser, o mais rápido possível, voltarem os eventos corporativos presenciais, eu tenho fé que realmente vai bombar, porque muitas empresas, diferente das que estão faturando muito, a grande maioria não. Então elas precisam produzir e o grande alicerce desse faturamento serão eventos corporativos. Sim. Isso eu não tenho dúvida. Os momentos que eu mais ganhei dinheiro na minha trajetória de 27 anos foram justamente nesses altos e baixos. Quando teve os piores momentos da economia brasileira, os momentos de retomada foi onde eu fui mais solicitado. Então, assim, estatisticamente eu não vejo que agora seria diferente. Então, a retomada que o mercado vai necessitar, eu vejo que vai ser muito forte esse mercado aí para hotéis, turismo, que a gente fala turismo de negócios, sim, né? Uhum. Então, isso para mim é inevitável. Só que a pandemia veio adiantar esse universo da tecnologia. Porque o brasileiro não tinha característica de usar essa tecnologia. Poxa, o Carneiro, tinha alguns líderes de empresa fizeram ir para Porto Alegre numa reunião presencial para briefing. Não faz sentido. Ah, não, porque a reunião presencial é uma cultura brasileira, mas não faz sentido. Exatamente. Você entendeu? Então, eu acredito que a pandemia, em muitos aspectos, principalmente para gestor, tempo é dinheiro. Sim, com certeza. Então, isso, na verdade, veio adiantar de uma forma positiva. Quer dizer, muita coisa que a gente pegava um avião, demorava 3 horas para chegar, para fazer uma reunião de 1 hora, não faz mais sentido. Vamos ser sinceros, pega aí a ponte aérea, que era um hábito. É verdade. Ah, eu vou para o Rio de Janeiro, era um hábito. Mas quantas coisas são desnecessárias? Você tem que pegar avião que você resolve no telefone, abre o computador, a tecnologia resolve. Agora, Damastor, me diga uma coisa. Eu, de novo, fico aqui sempre pensando, eu fico te olhando assim, né? Pô, tanta experiência, quanta história para contar, né? Para o gestor de uma equipe, agora eu vou falar um pouco de comportamento e de como é que o líder faz. Você me contou umas histórias bem interessantes aqui, de uma tal de montanha-russa aí que você estava num evento fazendo, né? O gestor hoje, então tá claro, ó, tudo bem, estamos em pandemia, mas é uma razão a mais para eu cuidar da minha equipe e não para eu relaxar. Pô, não tenho o que fazer. Ah, não dá para ser presencial? Faz digital, faz do jeito que der, mas não deixa de fazer. Como tratar uma equipe nervosa? Como tratar uma equipe tensa? Como tratar uma equipe onde você tem pessoas que não estão lá com a camisa vestida e completamente mergulhadas no teu negócio, na tua operação? Olha, eu vejo o seguinte, o princípio que eu coloco de uma resposta como essa, a gente lida com muitas pessoas experientes, com anos de mercado, que eu acredito que o que mais fica desanimado é o que mais tem tempo e o que mais acha que sabe. A presunção é essa. Sim. O que eu brinco que é o professor de Deus. O representante que mais vende é o que menos quer ouvir. É o que mais entende do mercado, supostamente seria isso. Hoje o CEO que menos quer ouvir é o que mais é estudado. E, na verdade, o sair da caixa, a mensagem que ele nunca ouviu, às vezes é o que mais impacta. E, às vezes, essas mensagens são as mais simples. E é o que acontece, muitas vezes, das mensagens que eu trago na minha atividade. Poxa, Carneiro, eu lido, como você viu aí no meu site, você viu as bandeiras que eu lido. Sim. E vou dar um exemplo aqui, laboratório. Laboratório, os caras fazem treinamentos a cada semana, com os maiores palestrantes do mundo. O maior prêmio que eu tenho é terminar a minha dinâmica, vir pessoas que fazem parte desse universo chegar para mim e falar assim: Adamastor,
foi um dos melhores treinamentos que eu já fiz na minha carreira. O meu melhor feedback, mensagem simples e objetiva, respondendo a sua pergunta, como você fazer esse cara que está desanimado, bravo ou esperando? É você conseguir levar uma mensagem aonde seja simples e algo que ele nunca ouviu. Sabe o inesperado dele falar, não é que ele tem razão? E quando você falou da montanha-russa, a montanha-russa nada mais é do que algo medíocre, bobo, aonde depois disso vem uma mensagem totalmente lógica e que você leva a pessoa a uma reflexão. A montanha-russa, só para quem não sabe, é uma dinâmica, né? É uma dinâmica que você realiza de grupo. dentro do grupo ali, né? A montanha-russa é um quebra-gelo que eu passo alguns momentos com as pessoas e elas acham que simplesmente é algo para divertir, para fazer um aquecimento. Só que é um momento onde eu estou lidando com comportamento. E durante esses momentos, sabe o que acontece? Algumas pessoas se fecham propositalmente. E sabe o que eu falo? Pessoal, sabe o que eu vejo? Reações. E sabe o que eu vejo? O grande poder, o gigantesco poder, sabe do quê? Da influência. Porque esse cara que você falou com esse aspecto dele tá bravo, isso, aquilo, eu como líder de escola de samba, eu vou presumir que uma grande porcentagem dentro de uma equipe, que ele tá torrão, que ele vai na reunião e bate na mesa e tal, não sei o quê, sabe para que é? Para ele influenciar e não para colocar uma opinião dele. Porque isso já é uma questão de comportamento. Porque ele tem que impor que ele está acima do cara que tem menos tempo que ele na empresa, que é o representante e tal. E as dinâmicas que eu tenho com representantes de 10, 20, 30 anos de empresa são as dinâmicas que eu mais faço piada e mais brinco. Sabe por quê? Porque eu trago algo diferente, porque o lógico eles já ouviram. Entendi. Mas só que por trás dessas brincadeiras existem mensagens subliminares. Entendeu? Entendi. E é aí que eu falo, que é o que você me perguntou. Como você trazer a reflexão para esse tipo de perfil? É você trazer algo simples, mas você trazer algo que o cara nunca ouviu. E aí você cutuca. Agora, Adamastor, tem uma frase muito conhecida, né, que o pessoal fala dessa questão de liderar, de você envolver toda essa questão que você está colocando assim, né, que diz que para você liderar, você tem que dedicar tempo. Você liderar pessoas leva tempo. Você vê uma história que alguém tem para contar de um problema eventualmente com o filho, ok, às vezes você está ocupado, mas não, eu preciso escutar, né? Você concorda com isso? Liderar, motivar, toma tempo do gestor? São dois aspectos muito importantes, Carneiro. Sim e não. Tem algo que é uma coisa que ou a pessoa tem ou não. Eu vou te responder a sua pergunta com um outro cenário. Liderar leva tempo se você não tem carisma. Se você é um cara totalmente carismático e a sua liderança é nata, você pode passar pelo seu colaborador, dar um abraço e dar uma palavra, você já resolveu o problema, porque te admira. Eu fui em algumas empresas familiares, um dos exemplos, eu fui na Randon. Conheço. Se eu não me engano, Caxias do Sul, é isso? Eu acho que é Caxias do Sul, sim. Cara, uma empresa gigantesca. Da portaria, a hora que eu entrei na portaria, almocei na empresa, fui conhecer a fábrica, fiz a dinâmica, saí. A cidade inteira falava do tiozinho Randon. Ele era venerado na cidade. E eu tenho certeza que ele não dispunha de tempo para falar com as pessoas.
Você entendeu por que eu falei do carisma? Entendo. Da história que ele construiu? Entendeu? Por exemplo, tem a Ouro Fino, que é remédio... como que fala? De remédio animal em Ribeirão Preto. Enfim, ele é o dono da empresa, tem a diretoria, tudo. Cara, me admirou que eu cheguei na empresa, fui almoçar, fui no refeitório almoçar, daqui a pouco entram umas 6, 7 pessoas para almoçar no refeitório. Seu Norberto era o dono da empresa, não era nem o presidente. Entrou lá, sentou, pegou o bandejão e tal. Só o estúdio de televisão da Ouro Fino era maior do que da TV Globo de Ribeirão Preto. E aí ele ele fez 2 dinâmicas comigo, fez uma para líderes, depois fez com a empresa inteira. Ele era adorado. Um cara que conversava com você de forma natural, ele sentou na mesa, as pessoas sentavam do lado dele para ouvir. E era uma pessoa que não tinha tempo para conversar com todo mundo. Olha só. Mas era uma coisa natural, né? E isso. Na verdade, se alguém perguntasse para esse senhor, né, o que você faz para conseguir ter tanta adesão? Ele vai falar, não sei. Nem sei. Por isso que eu estou te respondendo, como eu já fui líder muitos anos em escola de samba, o que responde um pouco não é tempo, é carisma. Sim. Porque muitas vezes você resolve problemas de pessoas sem conversar. Por outras atitudes que você tem, que cara que você nem conhece falar, puta Adamastor, eu já ouvi muito isso. Falar, pô Adamastor, aquele dia você falou uma coisa no microfone que eu levei para casa e foi muito legal. Pô, como você não fica grato ouvir uma coisa disso? Então, você entendeu como o papo de hoje é tão legal? Porque a gente não ficou falando de conhecimento. A gente falou de comportamento. E é um momento que nós estamos passando na vida que essa é a reflexão do momento, a saúde mental, das pessoas relaxarem um pouco, das pessoas deixarem um pouco de acreditar tanto em regras e acreditar um pouco mais, sabe, na espiritualidade, acreditar em Deus, dar uma relaxada, problemas vão existir, lógico, entendeu? A empresa, imagina se você tem um líder que ele não tem fé na retomada, então fecha a porta. É verdade. Se ele não tem fé na retomada, fecha a porta. É verdade. Adamastor, deixa eu falar uma coisa, eu estou de olho no tempo aqui, a gente já está chegando no nosso horário aqui do nosso bate-papo, né? Eu vou te falar uma coisa assim, a experiência que você traz, quer dizer, a tua trajetória de vida pessoal e profissional, ela é muito intensa, é muito profunda, né? De novo, quem olha o site vê aí, consegue sentir as coisas que você realiza e com o sucesso que tem, né? Desse papo aqui, uma coisa que me marcou bastante e que eu fico pensando assim, caramba, né? Eu como líder, ou parceiro da rede, o fornecedor da rede como líder, eu falo assim, como é que eu mantenho as pessoas estimuladas, motivadas nesse mundo que digitalizou e com pandemia, situação? É um desafio grande. E você trouxe aqui um monte de conhecimento, um monte de experiência de caramba, né? O que mais me marcou, que talvez possa ser um default para o gestor estar sempre em mente, é o seguinte, olha, tem empresa que tem tecnologia, tem máquina como patrimônio, mas gente também é. Tem empresa, revendas, né, que tem o estoque como um grande patrimônio, mas gente também é. E prestação de serviço, mais do que nunca, quase que só gente. Então, gente é um recurso, é um patrimônio fundamental da empresa. E eu, como gestor, eu saio daqui hoje, né, além de todas as coisas que eu vi, com uma frase que sim, né, eu tenho que fazer o tempo todo o meu colaborador, né, meu patrimônio, se sentir em casa mesmo quando ele sai de casa. Se eu, do meu jeito, né, fizer isso, eu estou caminhando para ter sempre uma pessoa comprometida e motivada. Você não tem a dúvida disso. Eu aprendi direitinho. Essa é a lição de casa. Agora, para a gente poder fazer um encerramento legal, né? Nós estamos aqui em março. Estamos terminando o primeiro trimestre, tem um ano inteiro pela frente, né? Futuro que nos espera, né? O que será? Algumas coisas já sabemos, outras não sabemos, né? O que você pode deixar de mensagem para os nossos
telespectadores, né, que são nossos parceiros e fornecedores, uma mensagem final, assim, alguma dica nesse sentido de estar gerindo o seu patrimônio, que é a sua equipe, né, em todos os negócios. O que você poderia dizer, Adamastor? Olha, uma reflexão muito legal que existe em escola de samba, Carneiro, você imagina aí que tem algumas escolas de samba que são as mais antigas de São Paulo e Rio de Janeiro, são os grandes polos de carnaval, nunca ganharam um título. Escolas que já passaram por vários grupos. Imaginem que tem escolas de samba que o cotidiano dela é viver na dificuldade. E até hoje elas existem. E existem desfilando com um sorriso no rosto. Você já viu alguma escola de samba desanimada passar na avenida? Nunca. E o cotidiano se não a grande maioria, é viver na dificuldade. E nunca ganhou um título. E o revés disso são escolas de samba que são as campeãs. Você acredita em uma escola de samba que ganhou o título? Será que a escola que foi a última campeã, ela vira e fala assim, não, a gente ganhou, agora o ano que vem não vamos conseguir ganhar porque ganhamos ano passado. Será que é assim ou não? É lógico que não. Então, o espírito do sambista, e eu acredito que esse momento é muito importante, é você ter com você que sempre é possível dar algo a mais. Porque se a gente hoje ficar baseado no noticiário e nas estatísticas negativas que a gente vê todo dia, sim, a gente vai embora junto. Sim. Então, é isso que nós precisamos, ter esse poder de ressurgimento a cada dia e saber que sempre é possível dar algo a mais. Entendeu? Então, é essa mensagem que a gente sabe, que somos capazes, acima de tudo, que é uma característica do brasileiro, da dificuldade que a gente tem. O platô do brasileiro é muito grande, o povão é a grande maioria, sim, e então a gente sabe disso, que sempre é possível dar algo a mais. E algo que é muito forte as pessoas saberem: as escolas de samba que mais obtêm resultados positivos não são as que mais investem financeiramente, são com mais poder aquisitivo. São as empresas, as escolas de samba que investem nas pessoas. Isso é uma estatística ao longo dos últimos 20 anos aí. As escolas que mais obtiveram títulos e os melhores resultados não foram as mais poderosas, vamos dizer, as que mais investiram. Então, assim, aqueles líderes poderosos corporativos. Então, se a gente fosse fazer aí esse paradigma, é o que você falou, o que está faltando para mim é saber o problema do meu colaborador para que eu consiga produzir mais. Isso não é verdade. E dentro da escola de samba, isso comprovadamente. A Beija-Flor aí foi, durante alguns anos, comprovadamente ela perdeu títulos, investimentos milionários para uma Unidos da Tijuca, que era uma escola mediana, entendeu? E isso, algumas pessoas, alguns estudiosos começaram a perceber isso na planilha de investimento. Quer dizer que só grana não ganha carnaval. Só grana não ganha carnaval. E outra, as pessoas saberem, terem a convicção que uma escola de samba hoje não é mais uma entidade filantrópica. Existem interesses financeiros. Por quê? Porque existe funcionários, deixou de ser essa entidade lúdica. Então, hoje, existe competitividade real dentro das escolas de samba. Sim. Entendeu? Então, é isso que as escolas contribuíram com as empresas que, obviamente, souberam captar as mensagens que essas antigamente, óbvio, que antigamente era lúdico, as pessoas viam a comunidade simplesmente indo brincar. Essa brincadeira hoje está sendo de uma forma muito séria. É engraçado, né? Eu vi isso de um empresário amigo meu, Adamastor, que diz o seguinte, né? Às vezes você fala assim de profissionalismo,
Assim, o cara profissional é um cara frio, um cara técnico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cara vai assim, não, eu sou um cara que tem o conhecimento técnico, sou profissional, organizado, comprometido. Mas eu tenho emoção e tenho intensidade. Uma coisa não está descolada da outra. Como se o cara ser profissional é um frio. Um cara frio que não tem coração, né? Então você tem que ter mente, tem que ter coração para ter o sucesso. Não tenha dúvida. Eu sempre falo... não sei, associado ao que você falou, que foi um grande aprendizado na minha vida, quando a gente fala de investimento, quando a gente fala de conhecimento, foi um tapa na cara que eu tomei. Uma vez eu fui comprar um buquê de flores, aí cheguei na floricultura, aí vi lá um buquê de flores bonito, aí falei pro cara, pô, quanto é esse buquê de flores? Aí o cara falou assim, R$150. Eu ri do cara, de verdade, é um case da minha vida. Aí eu falei, meu amigo, você tá brincando de R$150 esse buquê de flores? Aí o cara falou assim, mas eu não tô te vendendo as rosas, eu tô te vendendo o talento que eu montei o buquê. Então, na verdade, por trás dessa mensagem, não é somente a questão fria do maquinário, a questão fria da infraestrutura, do escritório, das pessoas, é a emoção por trás disso, o que você colocou, como que você chegou até esse caminho, entendeu? A alma do líder que está ali embutida. Então, assim, poxa, se eu for falar dos cases positivos e os negativos em torno de gestão, óbvio que eu vou ter muito mais histórias positivas para te contar. Sim. Entendeu? Porque burro é aquele que não... Está na cara dele que ser amigo das pessoas, ele vai ter um resultado muito melhor. Sim, com certeza. Entendeu? Então com certeza, é isso. tá claro. Eu falo que eu não trabalho, Carneiro, eu me divirto, cara. Então o que eu faço para mim é... E isso é um privilégio, né? É um privilégio, cara. Eu falo... Ó, e vou te falar uma coisa, privilégio foi ter você aqui com a gente nessa conversa, eu vou ter que encerrar. Eu falei que ia precisar de 1h30 aí, né? Eu realmente, né, tomar esse cuidado, mas não, a gente tem um compromisso com o horário também, né? Não, Adamastor, não sei como te agradecer, mestre Adamastor, uma história bonita. Eu tinha anotado aqui, né, por que mestre Adamastor? E já ficou claro para mim, né? A questão da Adamastor, lá da torcida, lá da propaganda. Da propaganda e tal. E mestre, porque você virou mestre de bateria, mas também ficou mestre em inteligência emocional, Adamastor. Eu te falei antes, né? Você tem um carisma e você passa uma energia, né? Um foco realmente impressionante. E eu não sei se a gente aqui nessa conversa consegue passar isso, né? E isso faz diferença no negócio. Você contou lá da Randon, você contou acho que da Urufino, né? Isso. Dos líderes que nem sabem como, mas eles encantam e eles arrastam. Criam seguidores. Criam seguidores, né? E como é importante você ter isso como um diferencial. Dá trabalho, toma tempo, mas você tem que fazer o teu colaborador se sentir em casa dentro da tua empresa, né? Os desafios de gerir pessoas estão aí colocados. Amanhã o dia amanhece de novo, a gente tem o nosso cenário que vai mudando. Mas, Adamastor, muito obrigado pela tua sabedoria, pela tua generosidade. Foi um papo assim, realmente brilhante. Eu agradeço demais. Espero ter contribuído. Não, contribuiu muito. Eu mesmo tenho aqui bastante coisa anotada, né? E eu então estou te agradecendo aqui a presença, ao mesmo tempo que eu agradeço aí a audiência de quem está acompanhando a gente. Como eu falei, o nosso Sim Podcast tem o objetivo de trazer inspiração, informação, né? E espero que quem acompanhou esse programa aqui saiba do desafio que é encantar, motivar e liderar pessoas. Realmente é uma arte. É ciência também, né? Mas é, acima de tudo, coração. Então, muito obrigado aí pela sua audiência, Adamastor. Mais uma vez, obrigado aí pela tua presença. Eu tenho que passar uns recados aqui, não posso esquecer. Nos sigam aí nos nossos canais, por favor, no YouTube, Instagram, Facebook, dê o seu like, faça a sua inscrição agora. Daqui 15 dias tem de novo um Sim Podcast, vamos trazer de novo uma entrevista aqui para a gente conversar, trazer conhecimentos. Estamos num mês assim bastante importante, mês de março, tem muitos dias ainda para finalizar o mês. Façam excelentes negócios e tenham um mês de março realmente maravilhoso. Um forte abraço para todos, tchau.